Ô Hilton, eu vou ser presidente do Vasco. Nos últimos anos, tudo que tu falar de bom que aconteceu dentro desse clube, tem o Zé Comé envolvido. Nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, essa mas aqui não interessa. tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas tem investidor avançado. Salve, salve família, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês, um bom dia, tamo junto aqui para mais esse vídeo, mais esse conteúdo aqui no nosso canal, nessa madrugada, nessa manhã de sexta-feira, muita coisa acontecendo no mercado da bola, a gente vai atualizar vocês aí, situação de vários nomes envolvendo o Vasco da Gama nesse mercado da bola, nesses bastidores aí. Vamos falar do volante Alexander, vamos falar do Uma Rodrigues, do Ryan, do Felipe Coutinho, do Andrés Gomes, do Brenner, do Elinho, do Vitor Sá, do Biel, né, do PP, tem até conversinha fiada aí rolando. A gente vai trazer essas situações aqui para vocês. Vamos falar também sobre a venda da SAF, né? O Felipe Carregal falou aquilo que a gente já vem falando para vocês há meses, né? Aí muito mentiroso fica inventando história, precisa vir alguém de dentro do Vasco para falar a mesma coisa que a gente já tá falando, ó, há meses, né? Da questão da proposta. Eu tô falando isso desde o início do ano, né? Tinha vagabundinho falando que a proposta ia chegar em fevereiro, ia chegar em março, ia chegar... Enfim, a gente vai falar sobre isso aí. Vamos abrir aspas aí pro Zé Comé, hein? O Zé Comé soltou mais uma pérola, diz que quer vir a candidato aí, diz que vai ser presidente do Vasco, hein? A gente vai colocar para vocês essa situação do Zé Comé, que falou lá no canal Só Resenha, tá, meus amigos? Vamos falar também sobre a CBF, uma situação muito interessante para o futebol brasileiro que pode ser implementada nos próximos meses. Então, meus amigos, eu vou pedir para você deixar aí o seu joinha, né? Vou pedir para você também se inscrever no nosso canal, clica aqui abaixo no botão e dá essa força para o amigo de vocês. Valeu, meus amigos? De tudo isso, bom dia, que Deus nos abençoe, ótima sexta-feira, sextou, né? Bom fim de semana para todos nós, bom trabalho para você que está indo trabalhar, para você que está indo para o colégio, para ir estudar, boa aula, você que está chegando do trabalho também, bom descanso, tudo de bom para todos nós nessa sexta-feira e tá começando, e vamos embora, tá começando mais um Madruga Vasco. Bom, meus amigos, bom dia para todos vocês que nos acompanham, que assistem aqui o nosso canal. Meus amigos, então, dito tudo isso, vamos aqui dar início ao nosso conteúdo nessa manhã de sexta-feira. Vamos dar aqui, então, na verdade, continuidade, né? Vamos falar, antes da gente falar do mercado da bola, da SAF do Vasco, do Zé Comé e coisa e tal, vamos falar sobre a CBF, tá? Porque é o seguinte, meus amigos, a CBF simplesmente... ela iniciou uma fase de estudos, tá? Para implementar aí no futuro próximo, no futebol brasileiro, o impedimento semiautomático, tá, gente? Aquele que tem na Premier League, aquele também que tem aí na Copa do Mundo da FIFA, né? Que a gente vai ter também na próxima Copa do Mundo, que é aquele impedimento que tem aquela linha imaginária, né? Em 3D, que ali não tem erro, não tem aquela palhaçada de traçar a linha em um lugar, traçar em outro. Esse semiautomático aí é uma beleza, né? É algo aí que evita polêmica, não tem perda de tempo, né? É muito bacana essa situação. Então, assim, é o primeiro ato aí louvável, vamos dizer assim, do novo presidente da CBF, o Samir Chaude, né? É o primeiro ato dele aí na gestão, né, da CBF, como presidente da entidade máxima aqui do futebol brasileiro, né, gente? O Samir Chaude já está fazendo então o seu primeiro trabalho aí, o seu primeiro ato, né, como presidente da CBF. A gente sabe que a CBF ficou abandonada e sucateada
durante anos, para não dizer décadas, né? A gente tem aí um novo mandato, né? Vamos torcer para que dê certo, né? Que haja de fato investimento do novo presidente, porque a gente sempre cobra aqui falta de investimento em tecnologia no Campeonato Brasileiro, em profissionalização das categorias e outras situações. Então vamos torcer para que tenha êxito aí o São Michalde, a própria CBF, nesse novo pleito, né, envolvendo esses estudos que podem acabar aí culminando com o futebol brasileiro adotando o impedimento semi-automático, tá, gente? Fica então o registro para vocês a título de informação envolvendo aí essa situação envolvendo então a CBF e o impedimento semi-automático. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a Vasco SAF, tá? Isso mesmo, gente. Olha só, o Felipe Carregal falou, né? Ele foi lá no canal do Fábio Azevedo, né? Do Fanático Vascaíno, e ele falou ali pro Fábio Azevedo da situação envolvendo a venda da SAF do Vasco, né? Ele falou da situação envolvendo a venda da SAF do Vasco e foi taxativo, né? O Felipe Carregal falou que não tem ainda proposta oficial. Então eu quero que você acompanhe um cortezinho, um trecho, que a gente já volta para dar continuidade aqui no nosso vídeo. Então eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo, que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777 e que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim, o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. E eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o VAR chega, tô vendendo, quem quer comprar? Vou anunciar no jornal. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente. É isso que eu penso também. Exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não, mas tem investidor avançado. Bom, meus amigos, então, como vocês já viram, acompanharam, né, o Felipe Carregal falando dessa situação, né? Então eu já tinha falado isso aí, há meses e meses e meses e meses atrás. Inclusive o bonitinho aí, o Fábio Azevedo, estava falando em fevereiro que a proposta ia chegar em fevereiro. O próprio Fábio Azevedo estava falando isso aí lá em fevereiro, ele, o Flávio Dias, né? Enfim, né? E o Carregal, o que me chamou a atenção na fala do Carregal, falou, porque a gente não quer cometer o mesmo erro da gestão passada, né? De vender a SAF do Vasco, agora ficam aí, palavras do Carregal, né? Ele falou, agora ficam aí revenda já, e não sei o quê, porque eles defendiam a 777, aquela coisa toda. Mas peraí, eu acho interessante que o Carregal fala aí, enchendo o peito, né, para poder se tratar da gestão antiga, né? Mas o Pedrinho efetivamente não está fazendo nada de fato para cobrar, para pôr na belinda ali no interrogatório o senhor Jorge Salgado, o Osório Duque Estrada, o Adriano Mendes, o próprio Lúcio Barbosa, né, responsáveis da KPMG. Ninguém foi atrás para nada, de nada. Aí agora, porque a outra gestão, porque ficam revenda já, tem que tomar vergonha na cara. O Carregal, o Pedrinho, aí todo mundo dentro do Vasco, toma vergonha na cara e tem que cobrar o seu Jorge Salgado. Vocês sabem muito bem quem é que deixou o Vasco do jeito que está hoje. Vocês sabem muito bem os modos operantes que eles usaram para entrar e para colocar a 777 dentro do Vasco. Vocês dentro do Vasco sabem muito bem de todo esse trâmite aí. Agora ficam fazendo de coitadinho. Não, peraí. Para de jogar para a galera. Carregal, Salomão, Pedrinho, não interessa quem é. Eu estou falando aqui como torcedor do Vasco. Para de jogar para a galera. Tomem a atitude que a torcida do Vasco quer que vocês tomem.
Comecem a cobrar gestões passadas do Alexandre Campelo e do senhor Jorge Salgado. Comecem a investigar o Vasco da Gama. Tá? Vão a fundo na sindicância, que até agora morreu o assunto, que acabou em pizza. Tá? Vão parar de lacração com o torcedor. Vão parar de conversinha fiada. Falando da gestão antiga, mas vocês não têm coragem de cobrar os caras. Tá? Agora, voltando a falar da venda da SAF, meus amigos. Então, palavras do Carregal, o Vasco tem conversa muito adiantada, bastante adiantada com um possível investidor, né, com um investidor, mas ainda nada sacramentado, nada acertado, né, entre Vasco da Gama e esse investidor X, vamos dizer assim, né, que não foi divulgado, é claro, por uma questão contratual envolvendo ali a... Oi, gente, agora fugiu o nome que fala, né? Quando não pode falar Ô, meu pai, agora fugiu aqui a palavra. Mas, enfim, por uma questão de confidencialidade, né, no contrato não pode ser falado aí quem é esse investidor. Mas ainda não tem proposta e é aquilo que eu sempre falei para vocês, ó. Tô desde o ano passado falando. Não adianta o Vasco ficar desesperadamente indo atrás de investidor, porque vai estar mostrando pro mercado que está desesperado. Eu sempre falei isso. Agora a mesma coisa que o Carregal falou. Então aí vai ter gente que vai dar ênfase agora que o Carregal está falando isso. Mas são coisas que, não só eu, mas alguns outros canais que trabalham também com seriedade, falando de Vasco, já falavam isso desde o ano passado. Desde o começo desse ano. E muito vagabundinho mentindo para vocês, torcedores do Vasco. Então é o que eu sempre falo. O tempo é o dono da verdade. O tempo nos mostrou a verdade aí prevalecendo. O tempo mostrando para nós a verdade. Que não tinha proposta lá atrás, não tinha previsão de chegar a proposta, e tem sim, conversas adiantadas. Ah, lembrei, tem os NDAs assinados, que é o contrato de confidencialidade, onde você não pode revelar, né, em que curso está, em que pé está a negociação. Tem sim NDAs assinados com pelo menos 3 investidores, a informação que nós temos. O Vasco tem conversas adiantadas, o próprio Carregal afirmou que de fato tem mesmo um investidor que está mais avançado nesse processo, mas proposta na mesa, valores envolvidos ainda, nada. Não tem nenhum valor envolvendo oficializado aí nessa possível compra da venda da Vasco SAF. Tá, gente? Fica o registro para vocês. Antes da gente falar do mercado agora, eu quero falar com vocês, meus amigos, sobre a situação envolvendo o Zé Colmeia, né? O homem é doido, tá pistola. O Zé Colmeia foi lá no canal Só Resenha, né? Ficou bem legal, inclusive, lá a entrevista, lá a resenha lá do Zé Colmeia no canal Só Resenha, bem bacana. Eu separei, a gente separou um corte que tá circulando na rede social. O Zé Colmeia falando, né? Sobre as situações que ele já fez pelo Vasco, e falou que que vai ser presidente do clube, entre outras situações. Então acompanhe, né, para você ter a sua própria conclusão, é claro, e a gente já volta para repercutir esse assunto, mais essa polêmica do Zé Colmeia. Ô Hilton, eu vou ser presidente do Vasco. Nos últimos anos, tudo que tu falar de bom que aconteceu dentro desse clube, tem o Zé Colmeia envolvido. Eu vou falar agora, e eu tenho prova disso tudo. Eu saio correndo atrás, peço autorização ao Campelo para ir atrás dos políticos, para conseguir um terreno do CT, porque o Vasco não tinha 150 mil para pagar lá no Almirante. Que era o Vasco estava devendo 3, 4 meses, e aí eu falei, pô, absurdo, cara, o Vasco no dia de hoje não tem o CT. Aí mostrei um vídeo do Marcelo Tchuelve mostrando o CT do Real Madrid. Falei, a gente vai ter isso aqui, ó. 6 campos com um mini estádio, com base profissional interligado, sub-20 já e o sub-17 treinando já profissional nos campos. Pô, já para eles já começarem a conhecer a pegada de chegar ao profissional, para encurtar. E aí eu participei disso tudo. Vamos lá, CT. 6 milhões de reais doado pela torcida. Tu já fez alguma vez 36 horas de filmagens ininterruptas? Fiz 36 horas de live. Sabe para quê? Engajar o torcedor para sócio, que bateu 185 mil, e eu estava junto com aquela galera fazendo esse movimento, e os 6 milhões de reais que foram os primeiros doados do CT.
que a gente conseguiu ter 2 campos, a gente conseguiu ter uma estrutura de CT para já não ter que pagar aluguel para ninguém. 2.800.000 de barcos da Alemanha que até hoje estão lá no estádio de remo do Vasco. Eu fui no Paulo Maciel, presidente da Confederação Brasileira dos Clubes, era um, e ele era o vice. E ele é pai do padrinho da minha filha. Flamenguista, mas eu fui nele. Paulo, tô precisando do dinheiro e tal. Eu falei pro Eurico, que o Eurico era ligado no remo pra cacete. 2.800.000. Fizemos agora a reforma da Lagoa. Fui eu não. Eu não faço porra nenhuma, assim como o Pedrinho não faz porra nenhuma, como ninguém faz porra nenhuma no Vasco. Quem fez foi a torcida, não foi o Zé. Tá? Só que pelo menos eu não falo que eu sou enviado de Deus. Tu nunca vai ver isso, entendeu? Aí eu juntei a torcida, todos os grupos, todo torcedor do Vasco. Eu tô unindo o Vasco para fazer pelo Vasco. E aí a gente faz uma reforma magistral que todo presidente que entrava ali falava que ia fazer e nunca ninguém fez. Ah, eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó, é só clicar. É isso aí, meus amigos. Vocês viram, ouviram, acompanharam, né? Olha, eu concordo com algumas coisas que o Zé Comé falou, né? Como, por exemplo, ele fala, é tudo de bom que aconteceu aí nos últimos anos. O Zé Comé participou, isso é verdade, gente. Lá na gestão do Campelo, o Zé Comé participou de situações muito interessantes envolvendo... Não é politicagem não, é papo reto, tá, gente? Envolvendo o Maxi Lopes, entre outras situações. Na gestão do Salgado, o Zé Comé simplesmente fez ali a vaquinha, as lives ali para arrecadar recursos para a gente comprar o terreno para poder... Comprar o terreno não, perdão, para a gente fazer um investimento para poder construir o CT Moacir Barbosa. O terreno foi ali cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E a reforma da sede náutica da Lagoa, ele também falou, né, sobre ali os remos, né, que ele comprou ali barcos novos, né, que custaram caro, 2 milhões de reais, foram comprados da Alemanha, né? Palavras do Zé Comé, vocês viram, né? Teve a vaquinha do CT Moacir Barbosa, que ele encabeçou ali a vaquinha, toda aquela situação, os repasses ali, a transparência com o torcedor. E teve a situação também da reforma da sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, onde foi pintado, foi reformado, foi trocado tudo, sala de presidente nova, salão novo, tudo top, né? E teve aquela polêmica lá que o Pedrinho falou que estava se gastando dinheiro demais na sede náutica, que ia colocar torneira de ouro e tinha problema na fiação elétrica lá, que poderia pegar fogo na sede náutica. Aquela vez deu aquela polêmica, né? É complicado porque aquilo ali foi muita coisa, foi doação, a própria torneira de ouro foi doação também, e a parte da parte elétrica que estava lá a ponto de fechar curto, eles estavam fazendo a manutenção. Aí o Pedrinho entrou e proibiu o Zé Comé de executar qualquer tipo de serviço dentro do Vasco da Gama, ainda que seja de graça, ainda que seja pelo amor ao clube. Proibiu o Zé Comé de fazer qualquer tipo de situação, acusando ali o Zé Comé de conflito de interesse, coisa e tal. O Zé Comé, por sua vez, veio a público, ficou dodói, falou que não tinha nada a ver, falou que ele nunca fez nada pelo Vasco, pelo clube, pensando em ser presidente do clube, coisa e tal, e piriri, parará e pororó. Aí, olha como é que é louco, né? O próprio Zé Comé falou que tudo isso que ele fez por amor ao Vasco, fez pelo amor ao clube. E ele disse que não fez nada pensando na política do clube, em vir candidato à presidência e coisa e tal. Mas o que é mais interessante é que agora, ainda que seja na brincadeira, ainda que seja num recorte fora de contexto, coisa e tal, ele falou: ah, eu vou ser presidente do Vasco. Ah, eu vou ser presidente do Vasco. Então, peraí. Então a gente já começa a observar que, ainda que seja jogando pra galera, mas a gente observa que já existe um movimento político no Vasco da Gama, já aí há um pouco mais de um ano ainda faltando para as eleições. A gente já vê a oposição do Pedrinho já se levantando: ó, eu vou ser presidente do Vasco. Né, a gente observa que o Zé Comé vem aí, provavelmente, não sei se vem nessa eleição ou na próxima, mas conforme ele falou, a gente começa a conjecturar. Né, eu, por exemplo, já começo a conjecturar que eu acho que ele já vem para a próxima eleição já como algoz do Pedrinho, como rival número 1, como oposição número 1, dependendo, gente, podendo até haverem alianças, viu? Isso mesmo, pode até acontecer alianças
na parte política do Vasco, envolvendo o Levenciano e outras frentes. A gente está falando agora, por exemplo, do Zé Comé, tem a situação do Júlio Brandt, que não me desce aqui. Para mim, o Júlio Brandt não é bacalhau, é oportunista. Pronto, falei comigo, o papo é reto. Tá? O Levenciano é brabo, vários projetos muito bacanas deles, mas na hora H também o Levenciano tirou o corpo fora, me deu uma decepcionada também. O Pedrinho falou e até agora pouco fez. O Zé Comé é muito fanfarrão, fala demais, não dá pra confiar, até porque ele é da Patotinha, do Salgado, do Campeiro, é amigo dessa turma toda aí, não dá. Júlio Brandt, já falei, não gosta nem pintado de ouro para presidente do Vasco, então tá complicada a situação do Vasco. Então a gente observa, é uma contradição. O Zé Comé bateu no peito, chorou na live, dizendo que nunca, que não fez nada pensando em ser presidente, não sei o que, que quem fez foi a torcida, e de fato foi mesmo, e coisa e tal. Mas agora ele já falou que tudo de bom que aconteceu nos últimos anos, Zé Comé participou, ainda que fora de contexto disse, eu vou ser presidente do Vasco. Então, meus amigos, a gente já observa uma guerra política, um campo de batalha político, já se desenhando há mais de um ano, faltando para as eleições. Olha como é que o Vasco vive uma confusão dentro de si, dentro do clube. Deixa a sua opinião aí, torcedor. Se o Zé Comé viesse candidato, você votaria ou você aprovaria ele como presidente no Vasco, no nosso Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aí no comentário. Agora, a minha opinião, eu não votaria nele para presidente, tá? Não votaria nele. Nada contra a pessoa física dele. O trabalho que ele realizou da vaquinha, das reformas, tudo, do CT, da sede náutica, foi tudo muito bacana, um trabalho muito legal de a gente se emocionar vendo o resultado final. Mas é aquilo, quem faz por amor, né, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então quem faz por amor ao clube. E é o que importa, né? Então, já pra mim já não pegou legal. Ele falou que fez por amor e agora vem com esse papo de presidência e coisa e tal. E muita conversa fiada também, fala mal daqui, fala bem dali, daqui a pouco já inverte tudo. E ele também apoiou a 777 lá atrás. Então, assim, eu particularmente não vejo com bons olhos aí uma eventual futura candidatura do Zé Comé à presidência do Vasco da Gama. Bom, falando da CBF, falando da SAF, falando do Zé Comé, né, que soltou mais uma pérola aí. Vamos falar agora do mercado da bola, meus amigos. Olha só, o nosso elenco segue treinando, se preparando no CT Moacir Barbosa, porque o nosso próximo compromisso, né, oficial é contra o Independiente Del Valle, lá em Quito, no Equador, pela Sul-Americana, valendo vaga nas oitavas de finais da Conmebol Sul-Americana. E antes, é claro, também teremos o amistoso, né, o jogo treino, que vai acontecer no Nordeste do nosso país, diante o Montevideo Wanderers, né, lá do futebol uruguaio. Então o Vasco se preparando também para esse amistoso, mas é claro, né, lógico, focado, visando aí uma classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. O nosso elenco então treinando e se preparando. Notícia boa, Guilherme Estrela e David não estão mais no DESP, né, o antigo departamento médico do Vasco, estão liberados. Hoje o Vasco não tem mais nenhum jogador lesionado. O Vasco da Gama profissional hoje não tem nenhum jogador no DESP, né, ali no departamento médico do clube. Não tem ninguém. Graças a Deus o David está recuperado, está treinando com o elenco. E o Guilherme Estrela também já recuperado, treina com o elenco. Adson já vinha jogando com o grupo, trabalhando com o elenco. Maurício Lemos já recuperado de lesão, também trabalha com o elenco, buscando aí a sua vaga de titular na equipe do Vasco da Gama. E também o nosso zagueiro Lucas Freitas, que também teve um problema muscular, já está ok. E se tivesse também jogando no Vasco, o Dimitri Payet também já estaria recuperado. Então hoje o Vasco não tem nenhum jogador lesionado, ninguém ali encostado, se tratando de qualquer tipo de lesão que seja lesão de grau 1, 2, 3, lesão gravíssima, lesão muscular. Graças a Deus, nada, tá todo mundo ali na ponta dos cascos, trabalhando e treinando, né? Como eu já mencionei, de olho nesse jogo treino, nesse amistoso contra o Montevideo Wanderers, e é claro, né, já aí focado também na classificação para as oitavas de finais da Sul-Americana, né? Jogo aí muito importante lá no Equador, em Quito, diante o Independiente Del Valle. Se tratando do mercado da bola,
Olha só, meus amigos, o Ryan Vitor, né, o nosso atacante da base do Vasco, desperta interesse em diversos clubes. E a bola da vez que surgiu aí no finzinho da noite de ontem para hoje é de que o Brighton, né, isso mesmo, lá da Inglaterra, que joga a Premier League, né, o Brighton ali de João Pedro, e outros jogadores brasileiros, né, o Brighton estaria preparando uma proposta para tentar contratar o nosso ponta-direita, o nosso atacante Ryan. Tá? A gente sabe que diversos clubes da Europa já demonstraram interesses, outros clubes já inclusive fizeram sondagens ligando para o clube, entrando em contato com o Vasco ou com o próprio empresário do Ryan, que é o pai dele. Parece que a bola da vez, o clube que está ali com os holofotes, com os olhares vidrados no nosso cria Ryan, é o Brighton lá da Premier League, da Inglaterra. Vamos ficar de olho nisso aí, é claro. O Diniz já pediu para não vender o Ryan agora, o Admar Lopes também concorda com essa situação. O Vasco deve segurar o Ryan aí, né? Mas é aquilo, a gente não sabe quanto é que o Brighton, né, ou qualquer outro clube está disposto a colocar na mesa para vender o Ryan, né? Tem essa questão também, porque, por exemplo, lá no Palmeiras, o Abel Ferreira quer que o Estevão fique. Mas o que acontece? O valor que o Chelsea colocou na mesa para o Estevão ir é muito alto. Então o Estevão vai ter que ir pronto, né? Então, se uma proposta chegar para o Ryan for muito alta, não vai ter como segurar. O Diniz pedindo ou não dá para segurar. Aí a melhor coisa a se fazer, se for uma proposta muito alta, é negociar o jogador e buscar um jogador de qualidade para repor, né? Mas vamos aguardar, nada oficial ainda, mas surgiu a informação de que o Brighton estaria preparando uma proposta pelo Ryan, envolvendo o Felipe Coutinho. O contrato dele termina com o Vasco no próximo dia 7. Está terminando, na próxima semana o contrato dele está terminando. O Vasco também trabalha nos bastidores para renovar com o Felipe Coutinho aí essa questão do seu contrato de empréstimo junto ao Aston Villa. Agora, se tratando do Puma Rodrigues, tá? O Nacional do Uruguai, o clube que ele estava lá antes de vir para o Vasco, está demonstrando interesse em repatriar o Puma Rodrigues. Eles estão precisando de lateral direito lá. E o Puma Rodrigues hoje não é titular aqui. E detalhe, o contrato dele com o Vasco termina em dezembro desse ano, tá? Então vamos ficar de olho. Pode ser que o Puma Rodrigues volte a atuar com a camisa do Nacional. Nada oficial também ainda, mas veio a notícia do Uruguai de que o Nacional tem sim um interesse em repatriar o nosso lateral direito Pumita, o Puma Rodrigues. Situação envolvendo Andrés Gomes. O histórico de lesões pode dar uma atrapalhada. Ele é novo, mas já teve algumas lesões na sua carreira. Isso pode vir a atrapalhar a questão dele pintar aqui no futebol brasileiro, tá? Mas de fato, gente, de fato mesmo, o Andrés Gomes tem contrato com o Rennes da França e vem atuando lá. Vamos ficar ligado nessa situação aí. O Brenner, informação que nós temos é que o Vasco está negociando, até proposta parece que o Vasco já fez, para tentar contratar o Brenner por empréstimo junto ao Udinese, lá do futebol italiano, tá, gente? Situação envolvendo Elinho é dada como muito difícil, não é impossível, a diretoria do Vasco tenta, mas é muito difícil, dada a dificuldade, porque o Toluca pagou 10 milhões de reais pelo Elinho e não querem liberar o jogador, é claro, facilmente, uma vez pelos valores envolvidos na transação. Vitor Sá, o Vasco da Gama entende que a pedida salarial neste momento é muito alta e a conversa esfriou. Biel, outra negociação mais difícil ainda do que o Elinho. O Sporting gastou um dinheiro alto no Biel e eles não vão aqui liberar o jogador fácil para vir jogar no Vasco da Gama. Tá, gente? Então essas aí são as atualizações. Aí tem duas notícias que surgiram ontem. De ontem para hoje aí. Situação envolvendo o Alexander, né, o volante, que o Vasco está sondando ele aí, teria sondado ele, jogador cria da base do Fluminense, está jogando lá no Al-Ahly, tá? E também a situação do PP. Começando pelo PP, que estaria sendo aí especulado no Vasco da Gama, aqui é o seguinte, tá? Só para não ficar feio, o staff dele, o empresário do PP, viu, gente? Já falou que não tem nada, viu? Sem chance dele pintar no Vasco. Aí agora outra coisa aqui que eu como torcedor vou falar também, tá? Vou falar também, tá? O Vasco não foi atrás do PP, tá, gente? A informação que nós temos é que o Vasco não foi atrás do PP. Pelo menos não, nessa janela agora não. Pode ter ido atrás dele em outras janelas. Mas até agora a informação que nós temos é que o Vasco não foi atrás do PP.
Isso aí é cavadinha, é alguém da mídia ventilando aí, algum torcedor, sei lá. Alguma coisa dessa aí que pegou na veia aí, tem gente falando na internet. Aí passa vergonha porque vem o empresário dele e fala que não tem chance, tá? É o PP que tá atuando, inclusive, lá no Porto, tá, gente? Em Portugal. Fica, então, o registro. Se tratando, deixa eu ver, do Alexander, né, que eu falei pra você. Gente, o Alexander, ele foi revelado na base do Fluminense, tá jogando no Al-Ahly. Subiu pro profissional do Fluminense em 2023 com o Fernando Diniz, né? Conhece o Diniz, é volante, também joga como lateral esquerdo, só tem 21 anos, 1,78 m de estatura, tá, meus amigos? Ele está avaliado no Transfermarkt em 5 milhões de euros, mais ou menos 30 milhões de reais é o valor aí do Alexander. Ele está lá no Al-Ahly desde agosto do ano passado apenas, e tem contrato com o Al-Ahly até 2027, tá? Contrato de quase 3 anos com o Al-Ahly. São 10 jogos e uma assistência com a camisa do clube Al-Ahly, tá, meus amigos? Olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso é coisa de jornalista, tá? E de empresário espertinho, que para ganhar notícia ou para colocar o jogador em algum clube, começam a criar a tal da cavadinha, tá? Sabe por quê? É aquela palhaçada. Só porque o Diniz estava no Fluminense um tempo atrás, todo mundo do Fluminense agora vem pro Vasco. Ou os caras que estão no elenco, ou os caras que já jogaram lá, sabe? Parece que os últimos 30, 40 jogadores do Fluminense, tanto os que estão, os que tiveram lá, todo mundo agora vem jogar no Vasco por conta do Fernando Diniz. O interessante é que o Diniz passou no São Paulo, o Diniz passou em outros clubes e ninguém fala nada, só fala do Fluminense. Então eu quero entender de onde vem esse tesão, esse desejo desenfreado para contratar só jogador ex-Fluminense. Nada contra o cara que jogou no Fluminense. A questão é, vai chegar no Vasco, vai resolver 21 anos, não tá jogando essa bola toda lá no Al-Ahly. Vai chegar no Vasco e resolver o meio-campo do Vasco, porque, pô, sinceramente, vai trazer um cara que tá jogando lá no mundo árabe de 21 anos e não tem ninguém da base aqui que presta. Olha, então assim, não estou entendendo por que esse menino está escondido lá, né? A gente começa a juntar algumas situações. Ele não é mau jogador, tá, gente? A questão toda é que a situação não bate. A situação não bate, tá? Igual a do PP também não bateu, essa do Alexander não tá batendo. A do Gabriel Pirani também não bateu. Estão pegando agora jogadores novos que jogaram com o Diniz e não estão no Fluminense mais para poder tentar cavar para botar aqui no Vasco. Não é por aí. Não é por aí. Tá, meus amigos? Não é por aí. Nada contra o rapaz. Então, o Vasco segue no mercado, buscando aí jogadores. O Admar Lopes tá indicando vários jogadores para o Vasco. O Vasco está se movimentando. Está trabalhando no mercado aí, buscando se reforçar. Então essa é a situação do Vasco de momento. O panorama, né, do noticiário esportivo do nosso gigante da colina. Tá, meus amigos? Então eu tô ficando por aqui. Tá bom? É isso que a gente tinha para trazer para vocês de notícia. Claro que a gente se vê nessa manhã de sábado, né, no nosso próximo Madruga Vasco, de hoje para amanhã, para a gente atualizar vocês. Muito obrigado pela audiência, um casaco, um abraço para todos vocês e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!